Oiê, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira nós temos aula de quê? De geografia, isso mesmo. E aí, vamos trabalhar nossa aula de geografia de hoje? Bora lá? Hoje nós vamos precisar do nosso livro de geografia. Esse aqui que é o seu livro de geografia. Você vai pegar o seu livro aí, o seu caderno, deixar aí organizadinho junto com o seu material para a nossa aula. Eu preciso também que você já abra o seu livro aí na página 19 do seu livro. Tá bom. Na página 19, nós temos aí o tema da nossa aula de geografia. Hoje nós vamos falar sobre os transportes. Isso mesmo, os transportes. Eu sei que você já sabe, né, um pouquinho sobre esse conteúdo, né, que você aprendeu nos anos anteriores sobre os meios de transportes. Você sabe que existe 3 meios de transportes, né? Os aquáticos, os terrestres e os aéreos, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre todos eles, mas de uma forma mais aprofundada. Você vai ter a oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre os transportes. Bora lá? Vamos começar? Então tá, aí na sua página 19 nós temos já um texto. E esse texto, ele foi transcrito aqui na nossa tela. Então, você já pode seguir aí no seu livro ou você pode aqui comigo, né? Seguir aqui comigo na minha tela, certo? Na nossa tela, né? Então, vamos lá? Os transportes. O homem sempre sentiu a necessidade de se locomover de um lugar para o outro. A história conta que, durante muito tempo, o homem andou somente a pé, em busca de alimentos e de melhores locais para se abrigar. Depois, começou a usar também animais como meio de transporte. Com o passar do tempo, foram criados meios para ajudar na locomoção e no transporte, como carroças, bicicletas, bondes, ônibus, trens, aviões, etc. Seja na cidade ou no campo, para trabalhar, passear, ir à escola, é muito difícil imaginar como faríamos para nos locomovermos sem algum meio de transporte. Então, gente, qual que é a finalidade principal de um meio de transporte? Transportar, não é isso? Transportar pessoas, transportar coisas, essa que é a finalidade principal de um meio de transporte, né? Então, os meios de transportes, eles foram surgindo de acordo com as necessidades das pessoas. Antigamente, não existia meio de transportes, muito antigamente. Então, o homem, ele se locomovia de um lugar para o outro a pé. Como ele começou a ficar mais curioso, né, e querer ir para um lugar mais longe, ele teve que pensar numa forma de se locomover, né, utilizando algum meio. Por quê? Porque a pé não daria, né? A gente sabe que a gente não consegue percorrer longas distâncias aí a pé. E aí foram surgindo os meios de transporte. Inicialmente foi utilizado o quê? Os animais, né? Depois começou a construir os primeiros meios de transporte, a carroça, né, o carro de boi. Aí depois vieram, com o passar do tempo, né, o carro a motor, a bicicleta, né? Aí foram surgindo os meios de transporte até chegar lá no avião. Hoje a gente tem até foguete, não é isso? É, isso mesmo. Então, a gente sabe também que os meios de transporte que se locomovem na terra, eles são chamados de terrestres. Os meios de transportes que se locomovem na água são chamados de aquáticos. E os meios de transporte que se locomovem no ar são chamados de aéreos. Então vamos lá? Vamos agora para a nossa página 20 aí do seu livro. E a página 20 fala exatamente sobre isso. Fala sobre os meios de transporte aéreos, terrestres. Hoje, os transportes podem ser classificados da seguinte forma: transporte terrestres. Esses meios de transportes podem ser motorizados ou não. Eles trafegam na terra. Então dê uma olhadinha aqui. Aqui tem uma foto, não coincide com a foto aí do seu livro, tá?
Mas aqui tem uma foto com meios de transportes terrestres. Nós temos o automóvel, a moto, o caminhão, a carroça, a bicicleta e o metrô. O metrô é um meio de transporte terrestre que você provavelmente não deve conhecer. Por quê? Aqui no nosso estado nós não temos metrô. São cidades maiores que possuem metrô. Rio de Janeiro, São Paulo, né? São grandes metrópoles que possuem metrô aqui no nosso país. Então, esses meios de transporte terrestres, eles se deslocam sobre a terra, não é isso? Então tá. Aqui agora na página 21 do seu livro. Vamos lá? Página 21 do seu livro. Na página 21 do seu livro, você tem aí o metrô, isso mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre os metrôs? Então tá, aqui, vou descer aqui um pouquinho. Os metrôs estão presentes nas principais cidades e nas grandes metrópoles. Eles são um dos mais rápidos transportes terrestres. Aí aqui você tem a foto de um metrô, tá vendo? Ele é um metrô que ele anda no subterrâneo. O que isso quer dizer? Por debaixo, né? Então, aqui a gente tem uma estação de metrô e um metrô. O metrô, ele não percorre pelas ruas aí, igual os carros, não, os ônibus, né? Ele tem uma linha própria para o metrô, tá certo? Então, nós temos agora na página, eu quero que vocês venham comigo para a página 22 aí do livro de vocês. Na página 22, nós vamos falar um pouquinho sobre as carroças. Isso mesmo. Aqui no nosso estado, como é um estado que tem uma origem muito rural, né? É muito normal aqui no nosso estado as pessoas passearem em fazendas, roças, não é? E nesses lugares possuem esse meio de transporte que é a carroça. A carroça, ela é utilizada geralmente em fazendas, por quê? Porque os terrenos, né, são irregulares, eles não são alinhadinhos como os asfaltos, então a dificuldade de trafegar lá nesses locais com terrenos irregulares é mais complicado com outros meios de transporte que não seja a carroça, que a carroça ela é um meio de transporte bem adequado para esse tipo de terreno. Então vamos ler um pouquinho sobre carroças? As carroças são consideradas ultrapassadas, mas são um dos poucos meios de transportes que possibilitam o acesso de algumas localidades de terrenos irregulares, como o campo e lugares sem asfalto. Existem vários tipos de carroça. Aqui nós temos uma foto, deixa eu subir aqui para você ver direitinho. Aqui nós temos uma foto de uma carroça. E aí no seu livro você tem a oportunidade de ver aí dois tipos de carroça, né? Para transportar várias pessoas e uma carroça aí que transporta somente mercadoria. Tá vendo a foto? Ok. Então tá, agora vamos lá para a página 22. Na página 22, nós vamos falar sobre os meios de transporte aquáticos. Você sabe que os meios de transportes aquáticos são aqueles que trafegam no mar, nos rios, nos lagos, não é isso? Então, os meios de transportes aquáticos, eles são basicamente marítimos, fluviais ou lacustres. Marítimos é quando trafega no mar, fluviais quando trafegam nos rios, lacustre quando trafegam nos lagos. Então vamos ler sobre isso? Então vamos lá, aí no seu livro, ou você pode acompanhar aqui comigo, tá? Então, gente, transportes aquáticos, marítimos, fluviais ou lacustre. Os transportes aquáticos trafegam em rios, mares e lagos. Aqui é lagos, são lagos, tá? Quero que vocês arrumem aí no livro de vocês, que tá logos, mas é lagos. Quando eles trafegam nos mares, são chamados de marítimos. Então, preste atenção.
quando trafegam em mares, são chamados de marítimos. Olha o nome, mares marítimos, tá vendo? Parece, né? Quando o seu percurso é feito em rios, são chamados de fluviais. E quando a navegação é feita em lagos, são chamados de lacustre. Lacustre. Ambos podem ser movidos a motor, pela força do vento ou por remos. E aí aqui nós temos exemplos de meios de transportes aquáticos movidos a motor. Nós temos os navios, os barcos de pesca, pequenos barcos, lanchas, iates, barcas, jet ski. A vela, jangadas, remos, canoas. Então, gente, os meios de transporte aquáticos, eles são utilizados por pessoas que moram em regiões, né, próximas a rios, a mares, a lagos, né? Aí há uma necessidade maior de se utilizar um meio de transporte aquático. Quando, igual aqui mesmo na nossa cidade, a gente não tem o hábito de utilizar meios de transporte aquáticos, não é isso? A gente utiliza esses meios de transporte quando a gente viaja, né, pra praia, né, a gente vai conhecer o mar, aí lá no mar a gente precisa desse meio de transporte aquático, que pode ser o quê? Pode ser um jet ski, pode ser um barco, pode ser um navio, né, pode ser qualquer um desses aí que nós falamos. Então, os meios de transportes, eles são utilizados de acordo com a necessidade das pessoas, né? E de acordo com a região que elas vivem, sabia? Então, para você ir para a sua escola, por exemplo, qual é o meio de transporte que você utiliza? Carro, moto, bicicleta? É uma distância curta, né? A ser percorrida da sua casa até a escola. Então, não faria sentido, nessa distância curta, e nós não temos nessa distância nenhum mar, nenhum rio, nenhum lago, utilizar um meio de transporte aquático e nem mesmo um meio de transporte aéreo. O que é um meio de transporte aéreo? É aquele que se locomove no ar, né? Geralmente são helicópteros, aviões, né? Então, não faz sentido a gente utilizar nem o meio de transporte aquático e também nem o meio de transporte terrestre. Então, qual é o meio de transporte mais adequado? O terrestre. Ah, ok. Então, para ir para a escola, como a distância é curta, alguns alunos utilizam a bicicleta, que é um meio de transporte terrestre, ou o carro, ou a moto. Não é isso? Então, o meio de transporte, a utilização do meio de transporte está intimamente associada à necessidade das pessoas, né? Da forma que elas vão se locomover, as suas necessidades, a sua região. E aí a gente vai poder entender como é que funciona esse direitinho. Você viu lá sobre as carroças? A carroça, quem é que vai utilizar basicamente as carroças? As pessoas que moram na zona rural, não é isso? Por quê? Porque lá a gente tem um terreno irregular, entendem? Então, o meio de transporte, ele tem isso, a utilização do meio de transporte. Então, é assim que a gente vai entender um pouquinho, né, como e onde esses meios de transporte eles vão trafegarem, né, e qual que é a intensidade de acordo com cada região, tá certo? Então tá. Aqui nós temos o meio de transporte aquático e agora vamos lá para a página 23 do seu livro. Na página 23, eu tenho alguns exemplos aqui de meio de transporte aquático. Tenho um barco, um navio, né? Um navio, um barco à vela. Aqui é um barco, na verdade. Aqui é um barco. Aqui eu tenho um jet ski, um iate. Aqui eu tenho um barco, aqui eu tenho um submarino. Então, todos esses meios de transportes aqui, eles são o quê? São aquáticos. Por quê? Eles trafegam no mar, no lago ou no rio.
eles trafegam na água, né? Então, vamos lá. Vamos agora para a página 23 do seu livro. E olha aqui que bacana que nós temos. Nós temos um avião. Olha o nosso avião aqui, que legal. Olha só. Então, vamos falar um pouquinho sobre os meios de transportes aéreos. Os meios de transporte aéreos, eles estão aí na página 23 do seu livro. Então, você vai acompanhar, porque esse texto aqui, ele é daí do seu livro, tá bom? Entre os transportes aéreos, existem alguns que necessitam de motores para circular. Aviões de grande porte transportam muitos passageiros. Aviões de pequeno porte carregam poucas pessoas e cargas, tipo teco-teco. Foguetes e alguns tipos de aeronaves são considerados mais velozes. Helicópteros são utilizados para pequenos trajetos. Circulam com poucas pessoas e não precisam estar muito alto para trafegar. Esses são os helicópteros. Ainda existe os transportes aéreos, que são utilizados para as práticas esportivas e que não precisam de motores, e sim da ação e força do vento para se locomoverem, como é o caso do balão e da asa delta. Aí aqui nós temos, meio de transporte aéreo. Tá vendo? Aí a gente tem aqui no seu livro, né? A gente tem uma foto de um helicóptero, a gente tem uma foto de uma asa delta e uma foto de um balão. Isso mesmo. Vamos lá? Vamos agora para a página 24 do seu livro. Aqui, antes de nós irmos para a página 24, a gente tem aqui algumas fotos, né, de meios de transportes aéreos. Nós temos alguns aviões, olha, aviões, né, aviões maiores que transportam muitas pessoas, aviões menores. A gente tem aqui um balão a gás, a gente tem aqui um paraquedista, a gente tem um helicóptero, a gente tem um balão, né? E aqui a gente tem helicópteros, tá vendo? Aqui a gente tem vários modelos aí de meios de transportes aéreos, isso mesmo. Vamos lá, vamos continuar? Então tá, no exercício número 1 da página 24 do seu livro, você tem aí um diagrama. Olha aqui, o diagrama é esse conjunto de letras aqui, tá vendo? É um diagrama. E a gente vai encontrar nesse diagrama os seguintes meios de transporte, helicóptero, avião, navio, carroça, carro, bicicleta, trem, barco e balão. Vamos lá, então? Então, vamos encontrar? Olha, aqui na nossa primeira linha aqui do nosso diagrama, eu acho que eu já encontrei um aqui, barco. Encontramos a primeira. Então, você vai circular aqui a palavra barco. Muito bem. Agora, vamos para a segunda linha. A segunda linha, olha, nós temos dois meios de transportes. Olha aqui, balão. E aqui nós temos navio. Então, vamos circular balão, navio. Ok, balão e navio. Agora, a próxima linha, nós temos bicicleta. Vamos circular? Bicicleta. Excelente. Bicicleta. Próxima linha. Será que a gente tem alguma aqui? Temos. Nós temos aqui o trem. Então, circula aí o trem. Ótimo. E agora, aqui na próxima linha, nós temos o avião.
Circule aqui a palavra avião. Muito bem. E na próxima? Helicóptero. Helicóptero. Então, vamos circular? Helicóptero. Muito bem. E agora, lá embaixo? Carroça. Carroça. Olha, então já encontramos todas as palavras, né? Ah, mas será que a gente encontrou a palavra carro? Vamos ver aqui, ó. Aqui em cima foi o barco, aqui foi o balão e o navio, aqui foi a bicicleta, aqui foi o trem, aqui avião, aqui helicóptero e aqui nós achamos a palavra carroça. E a palavra carro? Deixa eu ver onde que está a palavra carro. Deixa eu ver se a gente encontra ela aqui. Tá, a palavra carro é porque aqui, desculpa, faltou a letra C no meu diagrama. A palavra carro, ela aí no seu livro, você vai conseguir identificar. Antes aqui, na linha do trem, você vai, aqui tem a palavra carro. Aí você vai circular aqui a palavra carro. Está faltando o C aqui no meu diagrama. Esse C que ficou de cá, ó, tá? Ele era para estar aqui. Aí você vai circular a palavra carro também, ok? Certo? Ótimo! Vamos continuar então? Vamos para o exercício número 2. O exercício número 2. Na mesma página aí de vocês, tá? Na página 24. Agora, distribua os meios de transporte que você encontrou no quesito anterior, na tabela abaixo, de acordo com a sua classificação. Ok, então tá, a gente vai colocar aqui nessa linha os aéreos, nessa coluna os aéreos, nessa coluna os terrestres e nessa coluna os aquáticos. Aéreos, quais foram? Foi o balão, então você vai escrever aí, balão, o avião e o helicóptero. Foram esses três. Balão, avião e helicóptero. Você vai escrever os três aqui nos aéreos, tá bom? Tem 3 linhas aí no seu livro. Balão, avião e helicóptero. Muito bem. Agora, nos terrestres. Nos terrestres a gente teve o carro, o trem e a carroça, não foi isso? Carro, trem e carroça. Será que teve mais? Teve a bicicleta. Carro com 2 R's, tá? Carro, trem, ó, trem tem o R, ó, trem, bicicleta, ó, o clé, que é o C com L, bicicleta e carroça. O carroça é com C cedilha, tá bom? E aquáticos? Quais são os aquáticos? Navio e o barco. Navio e o barco. Ok. Então, se você ainda não terminou, você pode me colocar aqui no modo estátua para você conseguir terminar, tá bom? Vamos lá? Agora, vamos para o exercício 3. Então, deixa eu passar aqui para cima, porque aqui a gente não vai precisar mais. Número 3. Aí no seu livro, na mesma página 24, tá? A gente ainda não mudou de página. Em cada situação, pode-se usar um meio de transporte diferente para atender melhor a necessidade de cada pessoa. Indique o tipo de transporte adequado para cada necessidade. Ok. Então, letra A. A família de Inocêncio pediu uma pizza por telefone. A pizzaria está situada a 10 quadras de distância. Qual é o melhor transporte para entrega?
Se a pizzaria está a 10 quadras de distância da casa de Inocêncio, quer dizer que ela não está muito longe, mas também não muito perto, porque para a gente andar 10 quadras a pé é um pouquinho difícil, não é? Então, qual seria o meio de transporte mais adequado para essa pizzaria entregar essa pizza para o Inocêncio? Eu acho também que seria a moto. Aham. E a moto, ela é muito utilizada, né, para entregas de pizza. A grande maioria das pizzas que nós recebemos, elas vêm com a moto. Por quê? Porque a moto é mais rápida também, né? Isso mesmo, facilita a entrega. E aí, como uma pizza não é muito pesada, dá para levar na moto. Então, eu acho que o meio de transporte mais adequado aí seria a moto. Muito bem. E você acha a mesma coisa? Sim? Então vamos colocar moto. Agora nós vamos para a página 25, aí do seu livro, letra B. Eu vou descer aqui um pouquinho, aí depois quando a gente acabar aquela parte de cima eu subo. Letra B. Tio Roberto precisa ser levado ao hospital o mais rápido possível. Se ele precisa ser levado ao hospital o mais rápido possível, qual seria o meio de transporte mais adequado? Isso mesmo, a ambulância. Porque a ambulância, quando ela tem uma emergência, ela não precisa respeitar os sinais de trânsito, né? Ela pode ultrapassar os sinais de trânsito. Ela liga a sua sirene, que é o sinal de alerta, para que as pessoas prestem atenção e libere as ruas, né, o espaço para que ela consiga chegar ao hospital e salvar as pessoas, não é isso? Então, qual seria o meio de transporte mais adequado? A ambulância. Então, vamos escrever aí ambulância, ok? Letra C. Lucas e Marina têm de ir à escola, que fica a 20 quarteirões de sua casa. Seus pais trabalham e não podem levá-lo. Então, o Lucas e a Marina, eles têm que ir à escola e fica 20 quarteirões. 20 quarteirões, a distância é uma distância considerável, né? Pode ser que seja até em outro setor, não é isso? E os seus pais trabalham e não pode levá-los. Se o pai trabalha e não pode levar, qual é o meio de transporte mais adequado? Seria um transporte escolar, um táxi, né? Hoje os Uber aí, né? Uber tá muito famoso, ou até mesmo um ônibus, né? Então a gente pode colocar aí, poderia ser o que então? Transporte escolar, táxi, Uber, é uma forma de táxi, né? Ou se não, o próprio ônibus, né? Então você vai escrever aí. Não esqueça que todas as suas respostas devem iniciar com letra maiúscula, sempre. E no final da frase, ponto final, ok? Vamos lá, eu posso subir agora, né? Tem espaço. Letra D. Seu Reginaldo precisa levar comida para o gado que está no pasto. Então, o seu Reginaldo ele tem que levar comida para o gado que está no pasto. O que é gado, gente? Gado são vacas, bois, né? Que estão lá no pasto. Qual é o meio de transporte que ele deverá utilizar? Para levar comida, então ele tem que ser um meio de transporte que consegue carregar peso, né? Carregar essa comida, não é isso? Então tá. Então pode ser o quê? Uma carroça? Pode ser. Uma carroça, um caminhão também, né? Uma caminhonete. É muito utilizado na zona rural. Caminhão, caminhonete e carroça, né? Você escolhe. Letra E. Antônio vive em um bairro residencial e trabalha no centro da cidade. Prefere não usar seu carro porque encontrar um lugar, deixa eu ver aqui, se é isso mesmo. Prefere não usar seu carro
Por que encontrar um lugar... Ah, tá errado no livro aí. Prefere não usar seu carro porque tem dificuldade em encontrar um lugar para estacionar no centro, que é muito difícil. Ok. O Antônio, se ele mora num bairro residencial e trabalha lá no centro da cidade, é uma distância considerável. Ele não quer ir de carro próprio, não é isso? Porque tem dificuldade para estacionar. Isso acontece com várias pessoas. Diante disso, qual é o meio de transporte que ele deverá utilizar? Ele deve utilizar um ônibus, né? Um táxi ou um metrô. Se ele morar numa grande cidade, né? Ele pode utilizar o metrô. E ele pode usar o quê? Mototáxi também é uma opção. A gente não falou do mototáxi aqui, mas muitas pessoas utilizam os mototáxis. Isso. Então, que você escolha aí o meio de transporte mais adequado para o Antônio, ok? Número 4. Relacione corretamente transporte aquático, transporte terrestre e transporte aéreo. Você vai ligar aí no seu livro o que for aquático, você liga no quadradinho de transporte aquático. O que for terrestre, você liga no terrestre. E o que for aí aéreo, você vai ligar no transporte aéreo, certo? Muito bem. Então tá. Se nós temos aqui o primeiro, transporte aquático, você vai ligar aí no transporte aquático o barco, a vela, não é isso? E o navio. Transporte terrestre, você vai ligar a bicicleta e o carro. Transporte aéreo, você vai ligar o avião, o helicóptero e o foguete. Certo? Muito bem, muito bem. Ok, vamos lá? Vamos continuar? Agora nós vamos fazer uma atividade no nosso caderno. Eu preciso que você faça o cabeçalho da nossa escola, tá? Pra gente agora copiar essas perguntas aqui e você vai responder essas perguntas no seu caderno, certo? Opa, desculpa, aqui. Atividades no caderno. Faça o cabeçalho. Número 1. Quais os meios de transportes que você nunca usou? Você vai escrever aí, responder. Quais são os meios de transportes que você nunca usou? Metrô, você nunca usou? Você coloca, tá? Se você nunca usou um barco, você coloca. Avião, coloca. Então, você vai colocar quais são os meios de transporte que você nunca utilizou, tá? Escreva aqui. Número 2. Pule uma linha, tá? Do número 1 para o número 2. Escreva o nome de 2 meios de transportes que não poluem a terra. Você sabia que alguns meios de transportes, eles são poluidores, né? A gente já estudou isso ano passado. Eles poluem o ar, porque soltam fumaça na queima do combustível. Quase todos eles, né? A gente sabe que o carro, a moto, todos esses aí, eles poluem o ar, né? O nosso meio ambiente. Então, você vai escrever aqui 2 meios de transporte que não poluem o ar. Geralmente são os que não têm motor, não é isso? Então, quais são eles? Bicicleta, carroça, o que mais? Barco à vela. Então, são os meios de transportes que não utilizam o quê? Queima de combustível, né? Então, aí você vai colocar aí esses meios de transportes, ok? O que é trânsito? Defina. O que é trânsito? A gente viu a definição do que é trânsito aí no nosso livro. Lá no inicinho. Ó, o trânsito... Opa! Lá em cima,
página 26 aí do seu livro. A página 26 do seu livro já está falando sobre o trânsito. Essa pergunta já vem sobre o trânsito, só que o trânsito é uma matéria que nós vamos ver posteriormente. Mas o trânsito, ele é a circulação de meios de transportes, né? E ele também é o conjunto, né, de regras, de faixas de pedestres, placas de sinalização, semáforo, pessoas e os meios de transportes. Então, você vai definir aí, né, o que é trânsito. O trânsito, deixa eu ver aqui, trânsito é o conjunto, né, é o conjunto de pessoas, carros, regras, colocou? Tô esperando. É a circulação de pessoas, carros, motos, bicicletas, regras, placas, semáforo, tudo isso é trânsito, tá bom? E o que são vias públicas? Vias públicas. A gente ainda não viu, mas eu vou falar para você aí. Via pública são espaços de circulação utilizados no nosso dia a dia. Você vai encontrar as respostas aí na página 26. Vamos lá para a página 26, que a gente vai falar um pouquinho de trânsito? Vamos lá? Aqui tem a definição do que é trânsito, página 26. Vou ler para vocês na página 26. O trânsito. O trânsito se modifica de acordo com os espaços. No Código de Trânsito Brasileiro, o sentido de trânsito é mais amplo. Não é apenas o movimento de pessoas ou de veículo. Consta no Código. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos, animais isolados ou em grupo, conduzidos ou não para fins de circulação, estacionamento, operação de carga e descarga, movimento e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. Portanto, trânsito envolve vários elementos: animais, pessoas, veículos motorizados, bicicletas e etc. Vias públicas são espaços de circulação utilizados no nosso dia a dia. As vias públicas, então, são espaços de circulação utilizados no nosso dia a dia, como ruas, praças, avenidas, parques, isso são todos vias públicas, tá bom? Para que servem as faixas de segurança? Gente, você já ouviu falar da faixa de segurança? Você já atravessou uma faixa de segurança? A faixa de segurança, ela serve para a travessia de pedestres. O que são os pedestres? São as pessoas que circulam a pé, né? Nas vias públicas. O que são as vias públicas? A gente viu aqui agora. Via pública é todo esse espaço onde tem uma circulação de pessoas. Calçadas, ruas, praças, né? Avenidas, isso tudo são vias públicas. E as faixas de segurança, elas servem para garantir, né, que as pessoas possam atravessar as ruas ou as avenidas com segurança. Então, essas pessoas, elas atravessam, né, em cima da faixa de pedestre, tem que passar por cima da faixa, não é? Se ela passar fora da faixa de pedestre, ela corre o risco de ser atropelada. Por quê? Um carro, quando ele vê uma faixa de pedestre e não tem uma sinalização ali, ele sabe que ele vai ter que reduzir a velocidade se tiver alguém querendo passar. Não é isso? Não funciona dessa forma? Reduzir, parar e aí esperar a pessoa transitar pela faixa, atravessar, e aí depois ele pode seguir, né? Então tá, você vai agora copiar essas 5 questões e responder, tá bom? Aí nós vamos para o exercício 6, vamos lá? Conhecendo o papel que as pessoas têm no trânsito, complete as frases. Quando
Quando uma pessoa anda a pé para ir de um lugar a outro, ela é chamada de pedestre. Muito bem. Se a pessoa está andando a pé, circulando a pé de um lugar para o outro, ela é chamada de pedestre. Então, você vai completar aqui com pedestre. Quando uma pessoa dirige um veículo para ir de um lugar para o outro, ela é chamada de... Ela está fazendo o quê? Dirigindo um veículo? Então, como que é o nome que a gente dá se essa pessoa dirige um veículo? Motorista ou condutor, né? Motorista ou condutor. Opa, vamos para o próximo? Quando uma pessoa ocupa um lugar dentro de um veículo para ir de um lugar para o outro, ela é chamada de, aqui também, de motorista. Quando uma pessoa dirige uma moto para ir de um lugar para o outro, ela é chamada de motociclista. Motociclista. Quando uma pessoa anda de bicicleta para ir de um lugar para o outro, ela é chamada de bicicleta. Ciclista. Muito bem. Então tá, esses são os exercícios que você vai copiar no seu caderno e responder. Isso mesmo. E na nossa próxima aula nós vamos falar mais um pouquinho sobre o trânsito, tá bom? Então tá, eu vou ficar aguardando você na nossa próxima aula. Copie tudo no seu caderno, responda com capricho, letra caprichada, margem no caderno, tá? Cabeçalho. Não esqueça de começar sempre com letra maiúscula, isso é muito importante. Ponto final nas frases, tá bom? Então tá, tchau, beijo grande e a gente se encontra na nossa próxima aula de sexta-feira, nossa aula de ética. Beijo, gente. Tchau, tchau.